Fala, galerinha do bem, Boteco do Amadeu na área, trazendo aqui, sabe o quê? Hoje não tem informações, hoje tem comemoração do 127º aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu aqui no Restaurante do Almirante, aqui em São Januário, estou aqui com esse grande campeão pelo Vasco. Foi campeão carioca, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, o nosso volante Nelson Araújo, mais conhecido como Nelson Patola, o cara que arrebentou. Começou cedo, começou no Botafogo, campeão na Conmebol em 93, pelo Botafogo, depois veio para o Vasco. E o Nelson vai passar para vocês aqui algumas informações da história. Nelson, depois de 27 anos, né, porque foi o centenário, em 1998, ano do centenário, ano do campeonato... O segundo campeonato, né, sul-americano, foi o segundo campeonato pela Libertadores, e você volta aqui em São Januário. Para mim é uma honra, é um prazer tê-lo aqui. Eu queria saber de você o ano que você chegou em São Januário, como você chegou em São Januário e como foi comemorar aquele título de 98, um ano do centenário. Poucos clubes no mundo conseguiram os seus campeonatos tradicionais, ou campeonato do seu país, ou campeonato europeu, sul-americano como o Vasco. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado para a torcida vascaína. Tudo bem, Nelson? Ô, Amadeu, primeiro, obrigado por me permitir, né, poder falar um pouco do nosso Vasco. É uma satisfação. Eu estou aqui no restaurante, só Deus sabe como é que eu estou. Meu coração está acelerado demais, 27 anos. A gente teve uma honra, um privilégio, não só de ter sido campeão, mas de ter feito parte desse momento do Vasco, um momento ímpar, né? Era o ano do centenário. Então, quando eu cheguei no Vasco, eu cheguei em 95, né? No meado de 95, e fiquei até o final de 98, e foi muito bom, muito bom. Eu já era vascaíno, né? Eu já tinha, né, já vinha de uma herança familiar, né? Que meu pai era vascaíno, e isso eu sempre tive uma paixão. Meu maior desejo era vestir a camisa do Vasco, e Deus assim o fez, realizou o meu sonho. E aí eu fui campeão brasileiro em 97, fui campeão do Carioca invicto dos 2 turnos, né? Invicto de 98. E aí a gente já sabia do ano centenário. O que nós não sabíamos era esse peso que hoje se tem, tá, Amadeu? Eu estava no carro agora, hoje aí eu já tinha acordado, e a minha esposa que falou, hoje é aniversário do Vasco. Na hora, Amadeu, eu lembrei de 98, eu olhei e falei, caraca, eu joguei no Vasco. Então, se eu me emocionar aqui, por favor, me perdoe, mas eu sou vascaíno, eu joguei no Vasco no ano do centenário, eu fiz parte não só de um time, eu fiz parte de um título importantíssimo. Todos os títulos são importantes. Eu não estou querendo colocar, tá, Anel? Mas, cara, eu fiz parte de um título importantíssimo para a história do Vasco. No momento importantíssimo, foi um ano do centenário. E, assim, o nosso time, né, todos aqueles que participaram. Hoje, aí eu não posso falar, porque eu vou falar do Nelson. Orgulho, prazer, privilégio, uma satisfação. Eu aqui hoje estou vivendo como se eu tivesse o que eu vivi lá atrás. Hoje tá vindo memórias agradabilíssimas, né, para esse momento, por eu estar aqui no restaurante hoje, no aniversário do Vasco. E quem te trouxe para o Vasco? Como foi essa história? Quem te contratou? Como é que foi a chegada em São Januário? Quando você chega em São Januário, você chegou com alguns grandes jogadores que aqui já estavam, né? E foi em prol de o quê? Do brasileiro, em 97, e o do bicampeonato da Libertadores, que foi o primeiro em 48, o primeiro clube, né, a conquistar, o primeiro clube brasileiro a conquistar um campeonato de tanta relevância, que foi de 48, Expresso da Vitória, aquela coisa toda, a história linda que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem. E quem te foi essa incursão ao Nelson Araújo? Como foi, sabe, de você chegar, não, eu vou para o Vasco assinar o contrato? Foi fácil, foi difícil? E nós sabemos que você nasceu Vasco.
né? Você, seu saudoso pai, como o meu pai também. Então você nasceu Vasco, foi jogar no Botafogo lá, campeão e tudo. Mas quando você chega no Vasco, qual é a emoção de um atleta novo, mas já consagrado, chegar e encontrar aquela constelação toda que tinha lá? Madeu, foi muito impactante para mim, né? Eu me lembro que eu estava em casa e recebi a ligação do Dr. Eurico. Foi uma ligação inesperada, aquela forma, me perdoe falar, Dr. Eurico de uma forma muito carinhosa, e aquele jeito que todos que conheciam, que conviveram, eu fui atender, ele deu um berro, eu falei, quem está falando? Aí ele falou, é o Dr. Eurico. Aí eu falei, aqui Dr. Eurico. Desliguei e falei, pô, o cara mal educado, e achei que fosse trote. Aí o Jair Pereira, que tinha me indicado, né, o seu Antônio, na hora, o seu Antônio Rodrigues, que era o vice-presidente do Botafogo, ele já falava assim, ó, quem pergunta muito por você é o Eurico. Então, quando veio o Jair Pereira, que nós tínhamos trabalhado juntos no Botafogo, me indicou, e aí ele só ligou uma coisa a outra, e aí quando ele me ligou, eu desliguei a primeira vez, aí o Jair retornou a ligação e falou, tá maluco, rapaz, você tá desligando o telefone na cara do doutor. Eu falei, é o Jair? Ele falou, sou eu, pô, tá maluco? Tô te botando na boa, vem jogar comigo, vem trabalhar comigo. Falei, Jair, era o doutor Eurico? Ele falou, é o doutor Eurico. Falei, Jair, pô, você me perdoa, cara, eu achei que fosse trote. Porque tu imagina, eu nasci Vasco, cresci Vasco, tinha um sonho de jogar no Vasco, sou vascaíno, vou morrer vascaíno, e meu prazer tá aqui. Aí eu falei, caramba, Jair, então deixa ele falar comigo de novo. Aí Jair passou pra ele me xingou. Falou, você tá maluco, rapaz? Aqui quem tá falando é o doutor Eurico, rapaz. É o Eurico? Aí eu falei, doutor, você me perdoa. Ele falou, não faz mais isso não, hein? Não faz mais isso não. Nunca ninguém desligou o telefone na minha cara. Você é abusado, hein, rapaz? Eu falei, pô, doutor, me perdoa. Aí eu não tinha mais saída. Aí a gente bateu um papo assim muito superficial. Aí o seu Antônio falou, ó, se apresenta lá no Vasco. Aí eu cheguei aqui no dia 20 de agosto de 1995. 20 de agosto, véspera do aniversário do Vasco. Olha como é que Deus é maravilhoso, né, Nelson? Caraca, Madeu. Aí me arrebenta. Eu não sabia disso, não. Aí me quebrou na solda. Não, então, para você ver o que acontece, gente. O Nelson chega no Vasco no dia 20 de agosto de 1995, tá? Do centenário do Vasco. E o que acontece? O Nelson agora ele está se refazendo aqui um pouquinho, mas eu vou falar uma coisinha para você. Não é porque ele está do meu lado, não, mas eu sempre esse volante joga. Eu vou falar, me dava uma raiva do Nelson no Botafogo, meu irmão, porque ele entrava até o com o Luizinho Quintanilha, ele está se refazendo. Então é isso, cara. É esse amor pelo Vasco, esse amor pelo gigante da colina. É isso que faz a diferença desses seres humanos, porque além deles serem jogadores, e no caso ex-jogadores, ainda cultivam esse amor pelo Vasco. E quando a gente vê os jogadores do quilate do Nelson, multicampeão pelo Vasco, então isso com certeza está nos assistindo, você vê o amor que essas pessoas têm pelo clube, o amor pela torcida do Vasco. Então isso para mim, isso eu estou falando não só como jornalista, mas como torcedor do Vasco. O que fazem pelo Vasco? Eles lutam, já pararam há muito tempo, mas continuam lutando. E aí, quando você chega no dia 20 de agosto de 95, como é que é isso? Cara, assim, eu não sabia que era véspera, né? E agora me fez mais ainda lembrar, e as coisas não foram fáceis, né? A gente conquistou, mas você sabe que para conquistar você tem que batalhar. Nós chegamos aqui, o time era com o Ricardo Rocha, Valdir, o Leonardo, o Juninho tinha vindo de contrapeso, tinha um time muito bom, e aí as coisas foram até se adaptar, né? Até você se adaptar. E aí vieram propostas, eu me lembro que
Em 97 veio uma proposta do Grêmio e de outros clubes. Eu falei, não, eu quero ficar no Vasco. Eu vou ficar no Vasco. Todo mundo falou não. Eu falei, cara, eu não quero sair daqui. Porque é o time de sonho. Aí Deus me abençoou, eu fui campeão em 97. Em 98 aumentaram as ofertas. Eu falei, daqui eu não saio. E eu me lembro que o doutor Eurico me chamou e falou, vem cá, o que está acontecendo? Você não está querendo ficar? Eu falei, doutor, eu só fico se o senhor quiser. Se o senhor não quiser, eu vou embora. Aí ele falou, mas eu quero que você fique. Você sabe que eu gosto de você. E aí eu fiquei. E aí eu vendo você agora falar que eu cheguei na véspera do ano, né, de aniversário do Vasco, aí em 98 não tinha caído a ficha, cara. Hoje caiu a ficha. Hoje, quando eu estava no carro, caiu a ficha que eu joguei no ano do centenário, cara. No ano do centenário. Campeão. Para tu ter uma ideia, eu joguei no ano do centenário. E aí nós temos um amigo muito comum, que é o Mará, né? Ele falava, Nelson, você não tem a noção do que a gente sente, você não tem a noção de como o torcedor vai te agradecer. E aí hoje, né, a ficha meio que caiu, porque eu conheço pessoas, e aí fala do meu nome assim e fala, pô, obrigado. E eu, sabe assim, eu busco, eu falei, o que eu fiz para esse cara? Aí quando eu vou ver, ele é vascaíno. Aí ele me agradece, eu fico assim. Então hoje eu sei da importância que foi e de como eu sofri. Nada vai roubar isso que eu sinto pelo Vasco. E mais agora, quando minha mulher falou que hoje é 127 anos, o Vasco está fazendo aniversário de 127 anos, eu logo tirei 27 anos, eu falei, nesse 98, fez 100 anos, e eu joguei no Vasco. Então, para mim, não tem nada. O que eu estou sentindo aqui não tem nem como explicar. Aí eu falo um ex-atleta, eu não vou nem falar que é ex-campeão, é campeão. Campeão, a emoção que ele tem. Imagine nós, torcedores, eu e todos vocês que viram, participaram, tiveram em algum jogo do título de 98, como é que é gostoso. E aqui é um ex-jogador. No caso, ele nasceu Vasco. No caso, ele amou jogar no Vasco, como ele amou jogar futebol. Sabe? Então, o que eu falo? Um jogador que saiu da Vila Kennedy, né, como ele fala, VK, né, saiu da Vila Kennedy, lá de Bangu, de uma comunidade, e venceu na vida. Porque esse papo aqui era um papo a gente ter aqui de 1 hora. E eu não quero tornar isso uma coisa monótona. Mas eu só vou resumir rapidinho. O Nelson, quando ia treinar no Botafogo, dava calote no ônibus, né, Nelson? Dava calote no ônibus porque não tinha dinheiro. Então é isso que eu falo, que esses jovens, eu valorizo a base. Eu valorizo esses meninos que querem dar algo melhor para a sua família. E o Nelson buscou isso. Nelson, para a gente ir finalizando aqui, dando os números finais, quantos irmãos você tinha e como é que foi isso? Porque acho que essa história você já contou uma vez para mim, e várias. Eu queria que você só resumisse e falasse para esses jovens que estão começando no futebol, o que você fez para chegar onde você chegou. Eu sou de uma família de 21 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. Perdi meu pai aos 6 anos, a minha mãe aos 13. E aí eu tentava, só que eu passei muita necessidade. Passei necessidade no sentido, não é figurado, é literal. Passei fome, né? E a gente era muito novo, eu e minha irmã. E meus irmãos eram crescidos, né? Os 19 eram crescidos. Cada um ajudava na sua forma, eu não vou estar aqui julgando ninguém. Eu acho que Deus sabia de tudo aquilo. Eu me lembro que eu já no Botafogo, categoria de base, eu fiquei 5 meses sem comprar, sem ganhar nada. E aí eu recebi um pagamento, R$9. E aí eu voltei com aquele R$9, dei calote com os R$9, mas eu voltei tomando tanta conta daquele. Quando eu saltei na VK, eu fui no açougue e comprei 1 quilo de carne. Aí, Nelson, só para vocês terem a noção do que esses meninos da base também passam. É o retrato também hoje do futebol brasileiro. Como às vezes um jogador que joga no interior do Rio, interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Pará, de Manaus, de Roraima,
Então é isso. Aí vem para um grande centro, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, aí vocês, Porto Alegre, aí vocês vê. Aí vocês estão vendo o que é passar. E esse rapaz aqui, eu falo que é um rapaz, eu tenho uma honra e privilégio de ele me deixar fazer parte do seu hall de amizade. É para você, nunca desista dos seus sonhos. Se você quer jogar bola, quer jogar futebol, né, Nelson? Não desistir. E você não desistiu. E graças a Deus você chegou onde chegou. Sabe, uma linda família, construiu, onde a torcida do Vasco hoje, sabe, os mais jovens que não te viram jogar, tem um reconhecimento quando a gente fala Nelson, porque a torcida lembra do Nelson. Aí fala, Nelson Patrola, aí todo mundo lembra, né, Nelson? Mas eu não vou mais tocar nesse assunto, que é um assunto também que me emociona quando você fala. É só para a galera entender o que passa um jogador de futebol em formação na base. E o Nelson perdeu o pai e a mãe muito cedo, então lutou sozinho com a irmã dele. Apesar dos 21, né, os 20 irmãos que teve, já muito mais velho do que o Nelson conseguiu vencer. E essa dica, eu queria muito que você, Nelson, além de dar os parabéns ao nosso gigante, desse conselho para essa meninada, para essa rapaziada que está na base, querendo subir, principalmente aqui no Vasco, nos clubes grandes, né? Porque o jogador, ele almeja o quê? Sair da onde ele saiu, às vezes de um lugar, de uma comunidade, de um lugar simples, assim, trazer tranquilidade para a família. Então aqui, já dando os números finais, e te agradecer mais uma vez pelo teu carinho, que sempre teve comigo, sabe, com a minha família, com todos, eu queria que você deixasse uma menção, deixasse aqui, sabe, o bate-papo que nós tivemos aqui foi para mim de suma importância, até a galera que ainda não assistiu o Nelson falar, hoje vocês vão assistir lá no Boteco do Amadeu, essa entrevista maravilhosa, no 127º aniversário do maior de todos, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nelson, muito obrigado, você é um cara que faz parte da história desse gigante, eu queria que você agora, eu queria terminar aqui com as suas, né, menções finais, dando apoio ou dando conselhos para essa meninada, e como foi bom estar aqui com você 27 anos depois, comemorando do meu lado, tá? Para mim é um título, porque quando eu te vejo, eu vejo o Nelson que é campeão, eu vejo um Vasco campeão. É isso, Nelson, muito obrigado. Pô, Amadeu, eu que fico sem palavras, né, para poder agradecer esse momento aqui, de estar aqui, nesse ambiente que eu fui muito feliz, muito, muito. E eu não estou querendo fazer aqui comparação, mas quem é torcedor de um clube, o cara que quer jogar bola e joga num clube que ele torceu, né, que ele torce, que ele vibra, então para mim foi uma satisfação, uma honra, que Deus realizou meu sonho. E aí, como você me pediu para que eu venha dar não sei se você que vai ver no Boteco do Amadeu, o que você vai pensar, se é um conselho, se são palavras, mas é um fato. E por ser fato eu vou dizer, as dificuldades continuam acontecendo, morador de comunidade continua vendo a criminalidade, mas você tem um direito de escolha. A escolha é sua. Não fique esperando que o Estado vai fazer. O Estado faz aquilo que é limitado para ele. Mas a escolha de quem você quer ser é sua. Para não depois, amanhã ou depois, culpar o Estado, porque ele não vai mudar, mas você vai mudar. O que você escolher é o que você vai colher, é o que você vai plantar. E o que eu posso dizer para você, escolha o lado do bem, escolha, não desista dos teus sonhos. Claro que o processo que eu passei pode ser diferente para esses que vão passar, mas o processo é o mesmo, o resultado é o mesmo. O processo pode ser diferente, mas o resultado é o mesmo. Mas basta você colocar no teu coração dizendo, eu vou passar o que tiver que passar, mas eu vou vencer, eu sei o que foi, porque a tua mãe e teu pai te ensinaram as coisas certas. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, virão dificuldades, mas eu vou romper, eu vou vencê-las. E aí eu fico muito feliz. Obrigado por você me dar essa oportunidade de poder falar resumir a minha história e da onde eu cheguei no Vasco. Eu não tinha noção. O que eu sei é que Deus realiza sonho. Eu não tinha noção do que eu tinha, da forma que eu me doava para o Vasco. Porque para mim, se eu pudesse parar em 1999, quando eu saí do Vasco, eu tinha parado, porque eu já tinha sido... Todo mundo me pergunta, Nelson, você foi realizado por ser profissional? Eu falei, não só por ser profissional. Por ser profissional, mas o melhor de ser profissional é ter sido jogador do Vasco.
A minha história não seria... Eu poderia ter sido campeão, não desfazendo de nenhum outro clube, Amadeu, em qualquer outro time. Mas eu fui campeão no Vasco. As minhas filhas falam... Eu tenho 3 filhas. As minhas filhas falam: pai, eu sou Vasco. Que legal, Nelson. Nelson, mais uma vez, obrigado. Eu tenho que apertar sua mão. Muito obrigado por tudo que você fez, sabe, pelo Vasco, por esse clube gigante. Só desejar para você sucesso, sorte e que Deus te proteja, te ilumine e te guarde. Obrigado, Nelson.